Queridos irmãos, queridas irmãs, amigos e simpatizantes da doutrina espírita, iniciemos o nosso evangelho pelo canal do YouTube com uma prece do livro Mensagem de Saúde Espiritual, que fala da grandeza na simplicidade. Um dos enganos da vida é imaginar que tudo pode quem tudo tem. Muitas vezes, aquele que tem aparentemente tudo realiza bem menos do que o que aparentemente nada possui. A sabedoria está em fazer bastante com o pouco de que se dispõe, segundo a parábola dos talentos oferecida por Jesus. A regra vale também para o plano individual. Cada ser dispõe de quantidade suficiente de elementos para construir a si e renovar o mundo que a contorna. Ninguém sabe tão pouco que não possa ensinar, e ninguém sabe tanto que não precisa aprender. As palavras seguintes não têm autor conhecido, mas possui alto significado para cada um de nós. Sigamos. O grande homem mantém o seu modo de pensar independentemente da opinião pública. É tranquilo, calmo, paciente, não grita nem desespera. Pensa com clareza, fala com inteligência e vive com simplicidade. É do futuro e não do passado. Sempre tem tempo, não despreza nenhum ser humano. Causa a impressão dos vastos silêncios da natureza. O céu não é vaidoso, como não anda à cata de aplausos, jamais se ofende. Possui sempre mais do que julga merecer. Está sempre disposto a aprender, mesmo das crianças. Vive dentro de seu próprio isolamento espiritual, aonde não chega nem louvor, nem a censura. Não obstante, seu isolamento não é frio, ama, sofre, pensa e compreende. O que você possui? Dinheiro, posição social? Nada disso significa para ele. Só lhe importa o que você é. Despreza a opinião própria, tão depressa verifica o seu erro. Não respeita usos estabelecidos e venerados por espíritos tocantes. Respeita somente a verdade. Tem mente de homem e coração de menino. Conhece-se a si mesmo, tal qual e conhece a Deus. Que Jesus nos oriente, nos enviando instruções para que possamos seguir em frente com o nosso Evangelho. Muita paz. Leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24. Não coloqueis a candeia sobre o alqueire. Itens de 13 aos 16. A coragem da fé. 13. Todo aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu o reconhecerei e confessarei também, eu mesmo, diante do meu Pai que está nos céus. Todo aquele que me renegar diante dos homens, eu o renegarei também, eu mesmo, diante de meu Pai que está nos céus. São Mateus, capítulo 10, 32 a 33. 14. Se alguém se envergonha de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará também dele, quando vier em sua glória e na do seu Pai e dos santos anjos. São Lucas, capítulo 9, versículo 26. 15. A coragem da opinião sempre foi considerada entre os homens, porque há mérito em afrontar os perigos, as perseguições, as contradições e mesmo
os simples sarcasmos aos quais se expõe quase sempre. Aquele que não te me confessar claramente ideias que não são as de todo o mundo, aqui, como em tudo, o mérito está em razão das circunstâncias e da importância do resultado. Há sempre fraqueza em recuar diante das consequências da opinião e em renegá-la, mas há casos de uma covardia tão grande quanto a de fugir no momento do combate. Jesus assinala essa covardia do ponto de vista especial da sua doutrina, dizendo que se alguém se envergonha das suas palavras, ele se envergonhará também dele, que renegará aquele que o tiver renegado, que aquele que o confessar diante dos homens, o reconhecerá diante do seu Pai que está nos céus. Em outros termos, aqueles que tiverem medo de se confessarem discípulos da verdade, não são dignos de serem admitidos no reino da verdade. Perderão o benefício de sua fé, porque é uma fé egoísta, que guarda para si mesmo, mas que escondem com medo de que lhes causem prejuízo neste mundo. Enquanto que, colocando a verdade acima de seus interesses materiais, aqueles que a proclamam abertamente trabalham ao mesmo tempo para o seu futuro e o dos outros. 16. Assim o será com os adeptos do Espiritismo, uma vez que a sua doutrina, não sendo outra senão o desenvolvimento e aplicação do Evangelho, é a eles também que se dirigem as palavras do Cristo. Semeiam na terra o que colherão na vida espiritual. Lá colherão os frutos de sua coragem ou da sua fraqueza. Olá, queridos amigos e amigas. Vamos então refletir a respeito de alguns pontos da leitura do Evangelho que tem por objetivo nos esclarecer sobre a necessidade de darmos o testemunho de nossa fé em Deus diante dos homens e também que esse testemunho ele está diretamente relacionado com os ensinamentos deixados pelo nosso irmão maior, nosso Mestre Jesus. A fé, meus irmãos, é a crença que temos em alguma coisa, esse sentimento que, quando verdadeiro, se manifesta de forma espontânea, através de nossos gestos, das nossas palavras, e que nos levam até a enfrentar as dificuldades e perigos da vida em defesa do que acreditamos, né? Então, quando nós nos colocamos no posicionamento de confessar e reconhecer esses ensinamentos, significa que não só aceitamos os ensinamentos em nossa vida, mas que também estamos dispostos a divulgá-los através das nossas atitudes, sem constrangimentos, sem fanatismo, a fim de que possamos não nos esquivar ou não recuar diante do mundo por nos sentirmos envergonhados. O Evangelho nos esclarece que muitas vezes, emitir uma opinião é considerado um ato de coragem, afrontar alguma situação ou perseguições, mas quando se fala a respeito de ensinamentos morais, os ensinamentos deixados por Jesus, muitas vezes não nos sentimos fortalecidos para realizá-lo. Nos deixamos levar, mesmo conhecendo os ensinamentos de Jesus, nos deixamos levar pela conveniência, não queremos passar vergonha, não temos interesse, ou mesmo por comodismo, não queremos ser associados a determinada fé, mesmo sendo aquela que escolhemos. Então, essa lição do Evangelho nos mostra que é preciso que trabalhemos em nosso coração isso,
a fim de que não deixemos as nossas imperfeições falarem mais alto. À medida que superamos o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, mais facilmente seremos capazes de testemunhar verdadeiramente em relação a esses ensinamentos que Jesus Cristo nos deixou, considerando que todos nós somos irmãos, né? Então, muitas vezes será exigido de nós uma coragem verdadeira, de que possamos não nos envergonharmos da nossa fé, independente de qual seja ela. Aqui nós não estamos falando, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala diretamente aos espíritas, mas essa mensagem, ela cabe a qualquer que seja o credo. Aquela fé que escolhemos para a nossa vida, com a qual nós nos vinculamos o nosso coração, o nosso espírito, que ela possa viver dentro do nosso coração, de maneira que ela possa sair também de nós, né? Não só aquele entendimento mais íntimo, mas que também possamos declará-la, né? Levar esse sentimento, né, que temos nos sentindo envolvidos por esse chamamento de Jesus. Esse caminho que escolhemos de nos tornarmos, né, seus seguidores, né, e deixar de lado esse egoísmo, compartilhar essas bênçãos que a nossa fé nos proporciona. Então, o verdadeiro discípulo de Jesus é aquele que crê, que busca viver seus ensinamentos, que se esforça, mas que também não tem medo de testemunhar a sua fé diante dos homens, seja através de atos ou através de palavras. Que o Senhor Jesus possa ser essa inspiração dessa coragem verdadeira para a nossa vida aqui e no mais além. Que assim seja. Muita paz a todos. Amado Mestre Jesus, viemos pedir-te que através dos Espíritos bondosos sejam colocados fluidos salutares e regeneradores e necessários para a cura de todo o nosso organismo, físico e espiritual. Que todas as águas sejam fluidificadas e que nos tragam harmonia e cura para todo o nosso ser, nos trazendo vitalidade, boas energias e bom ânimo. Boa noite, queridos irmãos. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, e que assim seja.